Você sabia que Pecco Bagnaia faz, em 2025, o melhor início de temporada dele na MotoGP? Pois é, não parece, mas é isso aí que os números mostram. Agora, antes de efetivamente mergulhar nos números da carreira do Pecco, primeiro eu vou começar com um pedido de desculpas, né? Vocês devem ter reparado que eu passei algumas semanas sumida aqui do canal, mas eu comecei a fazer um projeto que não é muito a minha área de conhecimento, acabei me enrolando, eu tinha prazo para cumprir, então algumas coisas eu tive que ficar realocando e acabou que eu não consegui dar conta de fazer também o canal. Espero normalizar as coisas a partir dessa semana e aí voltar à programação normal, mas também como já se passaram alguns dias, né, da primeira corrida, da segunda também, acho que não vale a pena ficar falando de resultados de Tailândia, resultados de Argentina, então eu decidi começar por um assunto curioso, que é o aproveitamento do Peco depois de duas etapas. A gente tem visto um Peco cabisbaixo, triste, né? A gente tem visto depois das corridas ele desanimado, as declarações dele também estão nessa linha, né? De tristeza, de incômodo, de decepção. Mas, quando a gente para olhar os números, o resultado não é assim tão ruim, não. Por quê? Ele saiu da Argentina com 43 pontos no Mundial de Pilotos. 43 dos 74 possíveis, porque a gente já teve dois GPs e duas sprints. Isso significa um aproveitamento de 58,1%. Ele nunca teve um aproveitamento tão bom. Muito pelo contrário. Nos últimos 3 anos, esse aproveitamento sempre esteve acima dos 50%. No ano passado, cravado em 50%, e no ano anterior, que foi o ano do bicampeonato, estava em 55%. Agora, se a gente olhar para 2022, que foi o ano do primeiro título dele, sabe qual era o aproveitamento depois de duas etapas? 2%. Porque ele tinha somado um ponto dos 50 possíveis, né? Naquela época a gente ainda não tinha corrida sprint, então só tinham 50 pontos disponíveis no fim de semana. Quer dizer, por etapa, né? Então, 25 de uma vitória, 25 de outra. Tô somando 50 e ele tinha um. Foi naquele ano que o Fábio Quartararo abriu mais de 90 pontos de vantagem, depois o Pecco teve que ir lá e remar tudo. Foi beneficiado pelo fato de ter uma moto superior ao Fábio, mas mesmo assim teve que remar para conseguir cortar essa diferença toda. Ele chegou inclusive a concorrer ao Prêmio Laurus, né, que é o Oscar do esporte, por ter feito, né, por ter conseguido essa reação. Mas, quando a gente olha no global, a gente sabe que o Peco tem essa questão de demorar para esquentar, né? Demora um pouquinho para pegar no tranco. E ele faz normalmente um começo de temporada mais apagadinha e depois ele acorda. Só que tem um porém, porque esse ano precisava ser diferente. Precisava ser diferente porque tem uma diferença importante na garagem do Ducati. Quem tá do lado dele. Até então ele estava acostumado com uma equipe que não tinha uma discrepância muito grande. Talvez protagonismo seja uma boa palavra. Porque a gente tinha uma equipe que, ok, o Pecco já era vitorioso, o Pecco já era campeão, mas a gente tinha pilotos que eram sabidamente talentosos, eram sabidamente fortes e que podiam fazer frente para ele e que não tinham, não eram tão badalados, não tinham currículo, não tinha história, não tinha peso, né? O peso do Mark Marques não existia. Só que aí, para esse ano, o cenário mudou, porque nesse ano tem um cara que tem vários títulos mundiais, 8 títulos mundiais, 6 na MotoGP. Então, tinha essa questão de assim, né, eu preciso mostrar que eu tô aqui, eu preciso mostrar que eu sigo vivo, eu preciso mostrar que eu tenho força. E ele não tá conseguindo fazer isso até agora. Então eu acho que mais do que o entendimento entre ele e a moto é uma questão de que abalou a confiança dele, né? Quando ele viu ali na primeira corrida que ele não conseguiu chegar não só em um Marques, mas em dois, aí ele falou, opa, deu ruim aqui pra mim. E acho que, né, abalou um pouquinho essa confiança dele e até recuperar isso, acho que vai ser um pouquinho difícil. Mas também não é exatamente como se fosse uma surpresa, porque todo mundo sabe o tamanho do Mark Marques, né? A gente tá falando de um dos maiores pilotos da história da MotoGP, em cima da moto do momento, da moto dominante do momento. Então já era esperado que fosse um casamento tão bem sucedido assim. A grande surpresa não tá na performance do Mark, tá na performance do Alex. Acho que ninguém esperava que o Alex fosse o cara a dar combate no irmão no começo da temporada. A gente nunca viu um Alex Marques tão forte, nem nas campanhas vitoriosas de Moto 3 e Moto 2. Esse Alex Marques é uma novidade, problema para os outros. Mas também não é tão inesperado assim, porque
todo mundo reconhece a GP24 como uma moto praticamente perfeita. Então, quando você coloca um piloto que não precisa nem ser o melhor do mundo, mas você coloca um bom piloto em cima de uma moto que é incrível, é óbvio que ele vai desempenhar bem. Né? A gente tá vendo isso com os outros também. O Fermin Aldeguer, ok, não mostrou muita coisa ainda, mas a gente tá vendo um Morbidelli voltar a ser o Morbidelli que a gente conheceu em outros momentos. Então, era uma questão de tempo. O Fábio de Gianantonio, talvez ainda não tenha mostrado tanto quanto todo mundo esperava, mas o Fábio de Gianantonio ainda tá recuperando a forma física dele. Então, acho que ele não é exatamente um bom parâmetro. E o Fábio de Gianantonio tem a moto do ano. Então, entre todos ali, eu acho que tem uma surpresa na performance do Alex. A do Mark, não acho que surpreende. A gente já tinha visto o que ele fez no ano passado com uma moto que era reconhecidamente inferior. Então, a partir do momento em que ele tá com uma moto forte, tá no time de fábrica, tá confiante, porque ele recuperou a confiança dele no ano passado, né? Era razoável que ele voltasse a ser aquele Marques que ele era antes da lesão, né? Acho que a gente não via este Marques que a gente tá vendo agora, este Marque, desde antes da lesão. Talvez no dia em que ele se lesionou ele ainda estivesse lá, mas depois ele passou um tempinho sumido. Então tinha essa diferença considerável. Então acho que a questão com o Peco é muito mais isso. Perdeu um pouco a confiança e aí, né, sentiu o peso de ter o Mark Marques do lado, sentiu o peso de que o cara do outro lado do box é um cara que dominou ele nas primeiras corridas. Antes, se a gente fizesse uma comparação entre o Peco e os companheiros de equipe dele, ele nunca teve problema em dominar os caras que estavam do lado, né? Ele vencia mais, fazia mais ponto, tinha mais pódio, tinha mais pole. E aí, de repente, ele olhou pro lado e o cenário mudou completamente. Então é razoável que ele tenha sentido o impacto disso. Mas eu acho também que tá rolando uma certa exagerada, né? A gente viu na última etapa, o presidente da FIM foi entregar a medalha para ele pelo terceiro lugar na sprint, parecia que tinha morrido alguém, né? Ele foi ali com uma cara de tristeza, né? Tipo assim, olha, eu vim aqui dizer que morreu a sua mãe. Não tem necessidade disso. Era um terceiro lugar. Ah, tudo bem, a equipe dele venceu, ele não conseguiu chegar. Ok, todas as explicações do mundo. Mas não morreu ninguém. O campeonato não acabou. Não precisa fazer essa cara de tristeza. A galera toda desesperada. Não precisa também. Porque, de novo, se a gente olhar o histórico do Peco, ele não é um cara que começa a temporada com o pé na porta. Nunca foi. Ah, precisava dessa vez? Precisava, mas não foi. Não aconteceu e não acabou o campeonato. Tem 40 corridas ainda pela frente. Né? A gente tem 22 etapas nesse ano, se acontecerem as 22 mesmo, mas temos 22 etapas, que davam 44 corridas, já passamos por 4, restam 40. Ah, mas a gente tá indo para mais um fim de semana que vai ser dominado pelo Mark Marques? Muito que provavelmente. Dessa vez eu coloco 50 centavos ali, porque certamente vai ser um fim de semana dominado pelo Mark Marques. O Mark Marques sempre reinou absoluto em Austin, e não tem motivo nenhum pra gente achar que isso não vai acontecer dessa vez. Então, muito que provavelmente é outro fim de semana em que o Peco vai assistir, talvez não tão de longe, talvez um pouco mais longe, o Marx reinar. Mas eu acho que isso também ele já tá esperando. Acho que isso o grid todo já tá esperando. Se tinha um lugar onde as pessoas imaginavam, aliás, tem dois, né? Austin e Sachsenhausen. Acho que essas duas etapas já pode ali preparar o troféu com o nome dele, porque acho que não tem grandes. Não vai ter surpresa nisso daí. Mas é isso, cara. É manter a cabeça no lugar. Não é um início tão ruim quanto parece. Minimizou os danos, acho que isso era importante. A Argentina é uma pista que ele nunca encaixou bem, ele não tem nenhum pódio na Argentina. Ele diz até que ele gosta do layout, que não é um layout ruim, mas que ele sempre cometeu erros ali. Então dessa vez ele fez o que importava. Ele somou o máximo de pontos que ele conseguiu. Teria sido pior se ele tivesse abandonado e tivesse zerado. Não, ele pontuou. Ah, não é a melhor pontuação do universo? Não, não é. Mas, de novo, o zero seria pior. Então, minimizou os impactos. Ah, significa então que a hora que chegar na Europa o Peco vai? Não, não significa. Mas significa que ele não começou o ano tão mal quanto parece. Ele não começou o ano tão desesperadamente quanto parece. Tem tempo de reagir, tem tempo de voltar. E enquanto as coisas não estão do jeito que ele gostaria, enquanto ele não se encaixou com a moto, enquanto ele não se encaixou com ele mesmo, ou o que quer que seja, o dano está reduzido. O aproveitamento não é tão ruim. Então ainda dá para salvar o campeonato. Só que se continuar assim, daí as coisas vão ficar
mais difíceis, porque enquanto tem um vencendo muito, se a gente estivesse falando assim, o Marx está sempre no pódio, é uma coisa, mas está vencendo sempre, aí tem uma diferença de pontuação que acaba pesando no final. Então ele precisa reagir para chegar nos irmãos. Chega primeiro no Alex, e se chegar no Alex, você vai basicamente chegar no Mark, porque ele tá ali andando muito próximo. Então acho que, né, mira em um primeiro e aí tenta conquistar os dois. Mas precisa se achar, precisa voltar a ser o Peco, aquele Peco que a gente vê no fim da temporada. O Peco do começo costuma ser assim mesmo, não é um problema tão grande. Mas, de novo, tá aí os números mostrando, né? Não é tão ruim quanto parece, não é tão ruim quanto a feição dele e da equipe dele fazem parecer. Me conta aí, te surpreende o resultado desse aproveitamento melhor do que nos outros anos? Ou você já tinha mais ou menos assimilado que a coisa não era tão ruim quanto parecia? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!